noite. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos, Senhor, aprender mais de Ti, porque nós não sabemos de tudo. Se revele a nós, porque Tu és a palavra, Tu és o Verbo, Jesus, que se fez carne. Nos ensina, nos ensina. Nós abrimos o nosso coração, declaramos a nossa mente conectada a Ti. Libere, Senhor, anjos ministradores, para estar tocando nos Seus filhos, para estar curando, restaurando, libertando de toda prisão, de todo mal, em nome de Jesus. Nós repreendemos tudo que possa atrapalhar ou impedir o Seu agir. Declaramos, Senhor, que Tu és bem-vindo, continua se manifestando aqui, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar falando com vocês algo que todo mundo já sabe, mas não custa lembrar. Ninguém nasce pronto, não é verdade? Todos nós temos as nossas fragilidades, os nossos problemas. E quando Deus, Ele nos escolheu, quando Ele nos chamou, vamos dizer assim, nós ainda também não estávamos prontos, ou ainda não estamos prontos. Então, Ele vai vir com processos de cura, de restauração, Ele vai nos preparar, nos moldar para o propósito que Ele tem. Então, é um processo, porque tudo que nasce grande é monstro. Nós não somos monstros, nós passamos por um processo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 41. Gênesis 41, o versículo 39 ou 40 diz assim: Em seguida, dirigindo-se a José, declarou: Você é a pessoa que estamos precisando. Parece que Deus entregou a você o plano detalhado e ninguém tem experiência e sabedoria que você demonstra. De hoje em diante, você será responsável pelos meus negócios. Todo o meu povo seguirá as suas ordens. Apenas eu, na condição de rei, estarei acima de você. Aqui José já está quase no final da história relatada do seu sucesso. Ele estava aqui diante de Faraó, assumindo o posto mais alto depois de Faraó. Só que a sua história, o seu processo não foi glamouroso como o final. Foi muito difícil. E o tema dessa palavra é: o fundo do poço não é o fim. Quem era José? José, ele era o filho predileto do seu pai. Ele era o filho do seu relacionamento com Raquel, porque Jacó teve duas esposas, Lia e Raquel. Ele amava Raquel e ele fez uma proposta ao seu sogro de trabalhar 7 anos por ela. E ele foi enganado, e no dia do casamento, ali à noite, de núpcias, quando ele acordou, era a irmã, não era Raquel, era Lia. E ele foi reclamar com seu sogro, ele falou: olha, aqui o costume é a mais velha casar primeiro, se você quiser a mais nova, então trabalhe mais 7 anos por ela também. Então, no total, ele trabalhou 14 anos de graça para o seu sogro, para poder casar com Raquel. E Raquel era estéril. E depois de muito tempo já, não na velhice, mas Jacó já não era um homem jovem, Deus teve misericórdia, ela engravidou e teve José, e ele era o filho predileto de Jacó. Ela teve mais um filho depois, chamado Benjamim, mas José era o preferido. E José, na sua adolescência, ele era o dedo duro dos irmãos. Então, ele trabalhava com alguns irmãos, ajudando, e tudo que os irmãos faziam de errado, ele ia lá e informava o pai. E fofocava para o pai. Então, os irmãos já tinham bastante dificuldade com José, porque ele era o preferido, a preferência era escancarada, e porque ele era um dedo duro. E certa vez, Jacó deu uma vestimenta
colorida para José, mas não era qualquer vestimenta. Era uma vestimenta que só a realeza usava. Era muito distinta, era muito nobre. E o problema com os irmãos foi aumentando. E certa vez, José começou a ter sonhos bem estranhos. E nos seus sonhos, sempre ele era exaltado e os irmãos estavam sempre se ajoelhando e se prostrando. Por exemplo, eles estavam no campo, cada um estava com seu feixe, e aí o feixe dos irmãos se dobrava diante do feixe dele. Outra vez, ele sonhou com o sol e a lua e 11 estrelas, e todos se curvavam diante dele. E isso foi a gota d'água para os irmãos odiarem José. A Bíblia diz que eles odiavam José ao ponto de nem falar com ele. Ele era completamente ignorado. E certa vez os irmãos José estavam pastoreando e eles foram bem longe mesmo, mais de 450 quilômetros longe. E o pai pediu para que José fosse ter notícias, enfim. E passou um ou 2 dias, mais de um dia para ele chegar no local. E quando ele chegou, estava se aproximando, aí os irmãos começaram: lá vem o sonhador. Ou seja, lá vem o especialista em sonhos. E eles começaram a maquinar para matar José quando ele chegasse. Vai vendo o tamanho de ódio, porque o ódio é isso. O ódio, ele é assassinato. Você tem o desejo de matar aquela pessoa. E aí, Rubem, o irmão mais velho, ele não queria que José morresse. E ele falou: não vamos matar ele não. Vamos colocar ele aqui no poço, porque o plano dele era tirar José do poço depois. E aí, como seus irmãos, quando José chegou, eles arrancaram a túnica colorida, jogaram dentro do poço. E o que eu posso te dizer? O que a Bíblia nos ensina sobre os irmãos de José? Eles tinham inveja de José. Inveja, talvez, de ser o filho preferido. Inveja, talvez, ele ser aquele menino sonhador. Inveja de tudo que ele tinha. E a inveja, ela é um sofrimento interior que gera... É um sofrimento que é causado quando alguém é bem-sucedido. Isso é inveja. A pessoa está se dando bem e eu começo a sofrer, não gostando muito daquilo. Só que a inveja, associado à malícia, o que é a malícia? A malícia é aquele sentimento interior, aquela satisfação quando alguém está se dando mal. Então, juntando os dois, vai gerar o quê? Crítica e maledicência. Então, você já viu aquelas pessoas que falam muito mal de outras pessoas? Que são muito críticas, as críticas injustas. Tem gente que fala tão mal, que você chega a passar mal perto dela, de tanto que fala, de tanto que maldiz, de tanto que reclama. É porque é inveja associada à malícia. E essas duas combinações, atrás da religiosidade, é um veneno mortal. E era isso que tinha no coração dos irmãos de José. E quando eles lançaram José no poço, o poço naquela época era bem profundo. Eram escavações, imagina, era no deserto. Então, eram muito fundas, a abertura era estreita. E era muito longo. Era alto demais para alguém poder subir sozinho. A pessoa que caísse ali, ela só conseguiria sair se alguém jogasse uma corda e puxasse. E é difícil entender, na minha concepção, que os irmãos jogaram José ali. E a palavra diz que quando eles foram jantar, José gritava, implorava, chorava, pedindo para que eles tirassem ele de lá. E eles nem se incomodavam. E nesse meio tempo, passou uma caravana ali. E Judá, o irmão, o terceiro, ele falou assim: deixa a gente matar ele, vamos ganhar uma grana, né? E José ali no fundo do poço. Mas, como o tema dessa palavra, o fundo do poço não é o fim. Aí você pensa assim,
Tem mais lugar para baixo para ir? O fundo do poço não é o fim. E ali ele foi vendido para aquela caravana e ele foi parar no Egito. Sabe, uma coisa que eu vejo e que eu acho importante a gente digerir dentro do nosso coração, que as pessoas são imperfeitas. Olhando para os irmãos do José, às vezes fala assim, nossa, meu Deus, que maldade, onde já se viu? A gente vai vendo muitas coisas que acontecem na Bíblia, a gente começa a julgar, né? Só que as pessoas são imperfeitas, assim como você é imperfeito. As pessoas vão te decepcionar, assim como você vai decepcionar as pessoas. Se a gente tem isso muito digerido dentro de nós, a gente começa a ser mais tolerante. A gente lembra que fala, poxa, mas eu erro também. Poxa, eu sou imperfeito também. Assim, é uma boa forma da gente lembrar que a vítima é o cordeiro e não a gente. José, ele tinha 17 anos quando ele foi vendido. Ele era muito novo, muito novo. E ali no Egito, ele foi ser escravo na casa de Potifar. Potifar, ele servia na guarda real de Faraó. E José, ele foi muito abençoado ali, porque o Senhor estava com ele. Era notável a graça que tinha sobre aquele menino. E rapidamente, ele já foi promovido a administrador, ele administrava tudo que tinha de Potifar, tudo que ele tinha. E ali Deus amadureceu, o treinou. E é interessante que esse trajeto do poço à casa de Potifar já tem uma mudança grande na vida de José. Porque de um adolescente mimado, ele se tornou já um homem eficiente de confiança. Num trajeto curto, vamos dizer assim. Ele já sofreu uma transformação. O que eu acho muito interessante é que José não ficou paralisado na dor. Ele não ficou remoendo a traição, o abandono. Ele preferiu confiar em Deus, naquilo que Deus poderia fazer através dele, os sonhos que Deus tinha dado para ele. E ele não ficou preso àquela dor. Então eu te digo, não deixe a sua dor te paralisar. Não deixe a sua dor te consumir. Confie na fidelidade do Senhor. Confie nos planos, nas promessas do Senhor para a sua vida. Diante da dor, nós temos duas opções. Ou nós vamos lamber as nossas feridas, nos lamentar. Poxa, falaram mal de mim. Poxa, isso não é justo. Eu não merecia passar por isso. Deus, por quê? Por quê? Ou você pode usar essas dores para você crescer, para você amadurecer, para você ser uma pessoa melhor. Amém? A Bíblia diz que o Eterno estava sobre José. E todos daquela casa sabiam que tudo que prosperava ali era por causa dele. Então a mudança que estava acontecendo na vida de José, ou qualquer outra mudança, ela gera limpeza. Certa vez eu li que antigamente o vinho velho, para ser purificado, ele era colocado de vasilha em vasilhas. Então eles colocavam o líquido dentro da vasilha e aí a sujeira, os resíduos, eles depositavam no fundo e aí formava aquela borra. Então eles passavam o líquido para outra vasilha e aí sedimentava, formava aquela borra e passava para outra vasilha. A mudança, ela gera limpeza. Então a sujeira no vinho torna o vinho inferior, porque se você for tomar um vinho e começar a ter coisa na língua que não é tirar, é ruim, não é um vinho de qualidade. O vinho não vai ser agradável. E é assim conosco. Cada situação, cada dor, cada dificuldade, cada problema, é Deus passando você de vasilha em vasilha, para que a sujeira, os resíduos saiam e você se torne limpo, se torne puro. E com este processo no vinho, ele mantém a sua essência, porque o cheiro e o sabor do vinho continuam os mesmos.
Então, quando nós passamos de vasilha em vasilha, de processo em processo, de dor em dor, dificuldade em dificuldade, nós mantemos a essência do Criador. Porque toda a sujeira do nosso coração começa a sair. José, ele enfrentou as mudanças de vasilha em vasilha, não como uma destruição, mas como uma oportunidade de ser transformado. Precisamos ser transformados todos os dias, dia após dia. José, ele enfrentou a inveja dos irmãos. E depois, quando tudo parecia que já estava melhorando, ele enfrentou o assédio da mulher do seu chefe. A palavra diz que ele era bonito de porte e de aparência. E essa mulher começou a assediar José. Um dia? Não. Dia após dia, dia após dia. E José não cedeu à tentação. Ele falou: primeiro, você é casada. Segundo, o seu marido confia em mim. Terceiro, Deus não vai gostar disso. E essa mulher, ela armou uma arapuca para ele. E um dia ele foi fazer o seu serviço, estava só os dois na casa, não havia outros empregados. E ela literalmente pulou em cima dele, agarrou ele. E ele, para conseguir sair daquela situação, teve que deixar a capa e saiu correndo. E ela ficou muito furiosa. E ela, quando o marido chegou, ela falou assim: olha, seu servo hebreu, ele quis me violentar, mas eu gritei muito e ele saiu correndo. Olha a capa dele aqui. A Gesa, né, irmãos? A Gesa é dura, né? A Gesa é complicada, né? Deus nos livrai da Gesa, né? O que é Gesa? Jezabel. José não cedeu. E por causa disso ele foi preso injustamente por tentativa de estupro. Imagina. E o que ele fez? O correto. Ele foi fiel ao seu Senhor. E ele recebeu a pena, a prisão. Entenda que os problemas, eles vão extrair ou o melhor de nós, ou o pior de nós. As suas dificuldades, as suas dores têm extraído o que de você? O melhor ou o pior? Não se desespere, porque se estiver extraindo o pior, Deus está mostrando para você que Ele quer te transformar. Amém? Então, na prisão, rapidamente, José já começou a se destacar. E ali ele se tornou o administrador daquele cárcere. Ele ficou no cárcere onde ficavam os prisioneiros do rei. E onde ele colocava a mão, prosperava. Deus era com ele. E ali na prisão, ele discerniu os sonhos. Havia 2 ex-funcionários do rei, o copeiro e o padeiro. E ali eles tiveram sonhos e vou resumir, ele falou mais ou menos assim: ó, em 3 dias, você, copeiro, vai ser restaurado na sua função e você, padeiro, vai ser executado. Curto e grosso, imagina, né? Que notícia ótima de se receber. Mas ele fez um pedido ao copeiro, ele falou assim: olha, quando você for restituído, lembre-te de mim. Interceda, farol, por mim, eu estou presa aqui injustamente. E aconteceu exatamente como ele discerniu. E o copeiro lembrou de José, só que não, né? Imagina. Então José amargou na prisão por mais de 2 anos ainda, até o copeiro lembrar dele. Irmãos, vamos combinar? É difícil, pensa. Você conseguiu sua liberdade, foi restituído por causa de um sonho que alguém interpretou, e você nem lembrou do sonho que a pessoa interpretou? Ah, para, hein? Para. Pelo amor, hein? Então José agora estava passando por outra vasilha. Primeiro ele passou pela vasilha da inveja, da traição, do abandono. Depois ele passou pela vasilha do assédio, da injustiça. E agora ele estava passando pela vasilha
da ingratidão. Sabe o que é ingratidão? É a amnésia do coração. Quando o coração se esquece da bondade, do que as pessoas fazem para nós ou do que Deus faz por nós. Quantas vezes nós começamos a nos lamentar e declarar a nossa falta de confiança no Senhor e esquecemos de tudo que Ele já fez por nós. Deus não precisa provar mais nada, Ele já provou tudo que tinha que provar. Ele deixou Jesus morrer naquela cruz para morrer no seu lugar, para morrer no meu lugar, levando o castigo que era meu, o pecado que era meu. E às vezes a gente começa a reclamar, a ser ingrato com as pessoas que nos ajudam, ingrato com os nossos pais, que na limitação deles tentaram fazer o melhor para nós. Só que o fundo do poço não é o fim. O que importa não é o que fazem com você. O que importa é o que você vai fazer com o que fazem com você. É isso que é importante. Nós não devemos dar valor para quem nos faz mal, ou então dar valor para as pessoas que estão sendo indiferentes com a nossa dor, porque muitas vezes isso acontece, as pessoas começam a ignorar. José estava dentro daquele poço, ele estava desesperado, gritando. Gente, imagina, um adolescente de 17 anos, dentro de um poço, gritando pelo amor de Deus para tirar ele de lá, e ninguém nem se comover. Você não pode dar valor a quem te faz mal ou quem é indiferente com a sua dor, mas você deve olhar para Deus, porque é Ele que vai reescrever a sua história. É Ele que pode todas as coisas. O universo está nas mãos dEle, é Ele quem segura o universo. Se Ele soltar, tudo se destrói. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar a reação do presente para que o nosso futuro seja melhor. Tire os seus olhos do que você pode fazer e coloque os seus olhos naquele que tudo pode fazer. Eu vejo como as pessoas estão sem esperanças e pessoas que conhecem a Cristo, que conhece a palavra, que conhece o futuro que a espera, e as pessoas estão desistidas, desanimadas, porque elas estão olhando o que a política pode fazer por ela, ela está olhando o que o dinheiro pode fazer por ela, mas ela não olha para aquele que pode fazer tudo, tudo. E José passou por mais uma decepção. Só que mais ou menos 2 anos depois que ele discerniu o sonho do copeiro, Faraó teve um sonho. Tem uma frase que fala que Deus escreve certos por linhas tortas. E Faraó ficou perturbado com o sonho que teve, ao ponto de procurar os sábios, os magos, para que trouxesse a interpretação, o discernimento, e ninguém conseguia interpretar. E por um acaso, o copeiro se lembrou de José. E ele falou: rei, quando eu estava preso, eu tive um sonho, e tem um jovem hebreu, um homem hebreu, que ele discerniu exatamente tudo o que ele falou aconteceu. E Faraó mandou chamar José na prisão. E a palavra diz que José, ele se barbeou, colocou roupas novas e foi até Faraó. E ali ele interpretou o sonho de Faraó. O que Faraó sonhou? Ele teve 2 sonhos. E os 2 sonhos, na interpretação, tinha um significado só. Ele viu 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas e continuavam magras. E aí ele viu 7 espigas bonitas, cheias de grãos, e viu 7 espigas queimadas, murchas, e as 7 espigas feias comiam as que estavam viçosas e continuavam feias. E o discernimento foi que haveria 7 anos de fome,
Primeiro 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E José não apenas interpretou o sonho e começou a dar conselhos para Faraó do que ele deveria fazer, como ele deveria administrar a fartura para não faltar na hora da fome. E Faraó o nomeou governador do Egito. Então, de repente, José, aquele adolescente mimado, que foi vendido pelos irmãos, que foi preso injustamente, de maneira inexplicável, ele se tornou o chefe de Estado de um império mundial. Ele se tornou, abaixo de Faraó, a pessoa mais importante da terra. Era como se fosse... Hoje já tem uma briga boa, mas os Estados Unidos sempre... O presidente dos Estados Unidos, ele é uma figura muito forte. Hoje ele é mais forte nas Américas, mas era no globo. Era o Império Egípcio. Inexplicavelmente, o cara saiu da prisão para ser o número 2 do mundo. Que foi o texto que nós lemos no início, quando iniciamos a palavra. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso? Como que Deus é poderoso? Essa é a história preferida da Bíblia, da minha mãe. Então eu cresci com ela falando para mim, eu amo a história de José. Eu amo a história de José. Só que o processo de José não acaba aqui. Eu fico pensando assim, meu Deus, Deus não tinha dó daquele menino, não. Sabe o que acontece? É que Deus fala assim, não, filho, você vai dar mais um caldinho. Deixa eu te apertar mais um pouquinho, que vai ser um caldo bom de você agora. Não, você aguenta. Porque a Bíblia diz que não há provações maiores do que eu posso suportar. Tá difícil? É que você aguenta. É por isso. As minhas você não aguenta não, porque quem tem que aguentar sou eu, e as suas eu também não aguento não. Não há provações maiores. E o processo de José não tinha acabado, tinha um assunto pendente, a família. E aconteceu exatamente como José previu, 7 anos de fartura, então se iniciou 7 anos de fome, e a fome também atingiu a terra dos seus parentes. E a Bíblia diz que Jacó mandou 10 filhos para buscar alimento no Egito, porque tinha empregados, tinha filhos, os empregados tinham filhos, então era um grupo grande de pessoas. E então vamos ler agora em Gênesis 42, o versículo 6 e o 7. Diz assim, José estava administrando o país, era ele quem fornecia alimento para o povo. Quando os irmãos de José chegaram, eles os trataram com reverência, curvando-se diante dele. Olha o sonho. José os reconheceu de imediato, mas resolveu tratá-los como estranhos e falou asperamente com eles. Aqui nesse texto nós podemos aprender um pouco sobre a necessidade do perdão. Perdão, ele é um processo. Perdão é uma decisão. Quando nós temos uma ferida aberta, se ela ficar aberta e exposta, sem tratamento, ela fica vulnerável a bactérias e pode dar infecção. E se essa infecção não for tratada, vai gerar morte. O tecido pode ficar podre. Tem pessoas que perdem perna, perde dedo, porque aquela ferida aberta não foi tratada, talvez precocemente, não sei, e aí teve uma consequência. E se nós temos feridas abertas no nosso coração, nós corremos esse perigo também. A ferida aberta, uma pessoa que tem uma ferida aberta no coração, nós detectamos fácil. É uma pessoa que se ofende com qualquer coisa. Tudo magoa, tudo é difícil, é uma, duas, três, várias feridas. E José, ele tinha essa ferida aberta, porque de certa forma, quando ele se deparou com os irmãos, a primeira reação que ele teve foi, vou me vingar deles. Do jeito dele, é claro.
E ele começou a falar assim, não, vocês estão aqui para espionar a terra, vocês vieram descobrir quais são as nossas fragilidades, vocês vão nos invadir depois, não, e vocês vão ser presos. E começou aquele interrogatório. Ele falava na língua egípcia e o intérprete passava para os irmãos. E os irmãos começaram a indagar que não, que eles estavam lá, eles eram homens íntegros, que eles tinham um pai muito velho, e eles tinham um irmão mais novo que tinha ficado com o pai, e eles estavam ali para levar comida, para pegar comida. E vai naquele interrogatório. José falou assim, então é o seguinte, um de vocês vão voltar, o resto vai ficar tudo preso, vocês vão trazer aquele outro irmão para eu ver que vocês não estão mentindo. E ele começou a gerar desconforto para os irmãos. No final das contas, nessa primeira viagem, Simeão ficou preso, os demais voltaram para a casa do pai, com a proposta que eles retornariam com Benjamim. E qual era o problema? O problema é que Benjamim era o único filho vivo de Jacó, na cabeça dele, filho da sua mulher amada. E Jacó falou, não, vocês querem me matar? Vocês vão me matar, né? Como vocês falaram para ele que tinha outro filho? Pelo amor de Deus, inteligente. Se fosse o Igor, né, amor, você não ia ter falado, né? Agora, se fosse eu, já ia ter dado com a língua nos dentes, sem perguntar. Já falava, não, tem um irmão lá. e Jacó falou que não. Só que a comida acabou de novo, e aí? E a fome? Aí Jacó mandou voltar para o Egito e falou, pai, a gente não pode voltar. O cara já disse, o homem lá já falou, a gente tem que levar Benjamim. Ele falou, não, se acontecer alguma coisa com ele, eu não vou viver, eu vou morrer. Você não pode fazer isso comigo. Aí Judá combinou com o pai que ele dava a vida dele por Benjamim. Ele assegurava que Benjamim iria voltar. E ele aceitou, e eles voltaram para o Egito. Quando eles chegaram no Egito, José mandou preparar um banquete. E eles acharam, porque o que aconteceu na primeira vez? José devolveu todo o dinheiro na bolsa deles. E já começaram se explicando, né? Veio dinheiro aqui, mas nós só trouxemos o dinheiro e trouxemos outro dinheiro para pagar também. E a gente também trouxe presente. Tem que agradar, né? Quem está precisando, agrada, né? Aí o servo falou assim, não se preocupe, eu recebi todo o dinheiro. Deus deve ter sido bom com vocês. E, resumindo, Simeão foi solto, eles jantaram, se alegraram ali. José comeu numa mesa separada, porque os egípcios não comiam com os hebreus. Foram embora com comida, alegres. De repente, uma caravana do exército do Egito chega e fala assim, como vocês têm coragem de roubar o meu senhor, que foi tão bom com vocês? Não, ninguém roubou nada não, roubou uma peça dele de prata. Não, roubamos. Então vamos, prova dos 9. E pode abrir aí tinha certeza de roubar, falou assim, quem for achado vai morrer. Se alguém, gente, para que falar, né? Fica quieto, fala, olha lá, né? Se achar, leva embora. Achou aonde? Na bolsa de Benjamim, o filho que tinha que voltar, de qualquer forma. E aí, foi Deus nos acuda. Não, pelo amor de Deus, não, só ele vai voltar preso. Não, pelo amor de Deus, volta o cão arrependido, com suas orelhas bem fartas, com seu osso ruído e seu rabo entre as patas. Vocês não sabem nada, vocês não têm cultura, vocês não têm vivência, vocês não sabem o que é bom nessa vida. E aí, Judá, ele tomou a frente diante daquele senhor egípcio e começou a contar toda a história. Ele falou assim, olha, nós somos em 12 irmãos. Eles já tinham falado que um tinha morrido. Ele falou assim, esse aqui é o filho mais novo do meu pai, mas dessa mãe tinha mais um filho. E o meu pai, ele não vai sobreviver se ele ficar. Então, por favor, deixa eu ficar no lugar dele. Eu fico como escravo, eu fico na prisão, mas deixa ele voltar.
Perdoar é uma questão de vida ou morte. Deixa eu me acalmar um pouquinho aqui com a história. Acho muito linda. Então José, ele tinha essa ferida aberta, ele quis se vingar dos seus irmãos. E na vida dele tudo dependeria da disposição que ele teria para perdoar os seus irmãos. Jovens, a mágoa mata. Perdoar é uma questão de vida ou morte. Perdoar é libertador. E eu quero perguntar, você quer sair da situação que você está vivendo? Essa situação de dor, de pressão, de dificuldade, de problemas? Primeira coisa que você precisa saber, a dor, ela é ensurdecedora. Ela grita tão alto que você só consegue ouvir ela mesma. Você não consegue ouvir nenhuma outra voz. A dor deixa você surdo. Segunda coisa que você precisa saber, não negligencie a sua dor. Não varra ela para baixo do tapete. Ah, deixa para lá, depois eu resolvo. Não deixe acumular. Não, veja a sua dor. Resolva a sua dor. Terceira coisa que você precisa saber, converse com Deus sobre a sua dor. Não caia no erro de falar, ai, Deus sabe de tudo, eu não preciso falar nada. Precisa falar. Fale para Deus, dia e hora, data marcada, aconteceu isso. A minha mãe falou isso para mim, o meu pai falou isso para mim. Aquelas meninas na escola riram de mim e falaram isso de mim. Ah, aquela pessoa no meu serviço me humilhou. Vai lá e fala, Senhor, eu não gostei, me senti humilhado, fiquei com raiva. Se eu pudesse, eu rodava a mão na cara, Jesus, mal rodava. Eu ainda pedi a unção de Sansão para quebrar a cara da pessoa ainda. Fala a verdade, fala o que você está sentindo. Ah, Deus já sabe. Ah, Deus não quer saber disso. Ele quer saber sim, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Abba, Ele é o seu amigo. Não despreze a sua dor. Não precisa colocar ela num pedestal. Mas não negligencie ela. E se achegue a Deus e comece a falar. Deus, eu tenho raiva mesmo. Deus, eu tenho ódio mesmo. Deus, eu queria que essa pessoa se ferrasse mesmo. É assim. Ele já sabe o que você tem vontade. Ele já sabe os seus pensamentos. Ele não vai falar assim, meu Deus, eu mesmo. Nossa, você viu, Miguel? Gente, nossa, que pensamento pecaminoso, hein? Ele já te conhece. Mas fale para ele, não para os outros, né, gente? Também convenhamos, né? Fale, se precisar de uma ajuda, procure ajuda com o pastor. Se não resolver, vai no psicólogo, mas fale. José, ele escolheu perdoar. Ali em Gênesis 45:3, diz, José disse aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Quando Judá contou toda aquela história que eu falei para vocês, deixa eu ficar no lugar de Benjamim, José não aguentou, mandou todos os empregados saírem, e ele se revelou aos irmãos. Eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas seus irmãos não conseguiram dizer uma única palavra, ficaram mudos, pois não conseguiam acreditar no que estavam vendo e ouvindo. O perdão é libertador. José, ele foi liberto e ele foi restituído, porque ele voltou a ter convivência com o pai. E ele teve a restauração do relacionamento com os irmãos. Depois de 22 anos que José estava no Egito, ele se revelou aos irmãos. Ele tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo. Ele tinha 30 anos quando ele se tornou o governador do Egito. E ele tinha 39 anos quando ele se revelou aos irmãos. O processo foi longo. E uma coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos pegar
grudar nessa verdade, porque muitas vezes a gente quer entender o processo, mas primeiro nós precisamos obedecer e depois nós vamos entender o processo. Primeiro você obedece e depois você entende. Deus funciona dessa forma. Mas por que, Deus? Por que eu? Por que assim? Por que assado? Por que essa injustiça? Por que estão falando mal de mim? Eu sou tão bonzinho. Ai, Senhor, mas por que eu estou passando por essa crise emocional? Por que essa doença? Por que minha mãe? Por que meu pai? Por que minha irmã? Por que, Senhor? Por quê? Primeiro você obedece. Sim, Senhor. Fala que o seu servo ouve. Sim, Senhor, a sua vontade é boa e perfeita e agradável para mim. Mesmo, Senhor, que eu derrame lágrimas, mas a sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Porque é só um processo, vai chegar no final. Antes de Deus fazer o início, Ele fez o final, Ele é o ômega. E muitas vezes a gente quer colocar um ponto final naquilo que só Deus pode colocar. Ele é o ômega, Ele é o ponto final. Ele coloca o ponto final quando Ele quiser. Ele já sabe o fim. Antes de você nascer, Deus já fez o fim da sua vida. Ele já sabe o que vai acontecer. Então, primeiro eu obedeço, depois eu entendo o processo. Vocês imaginam se Deus falasse para José: José, você vai ser vendido como escravo. E aí, José, você vai trabalhar como escravo lá no Egito. E depois você vai ser acusado e você vai para a prisão. Aí depois, José, você vai se tornar o governador do Egito. Ele fala: ai, Senhor, que projeto maravilhoso. Adorarei ser vendido como escravo, ficar na prisão. Sabia que Deus não está preocupado com o final glorioso de vitória da sua vida? Sabia que Deus está preocupado com o processo? Porque é no processo que Ele te transforma. É no processo que Ele melhora você a uma pessoa mais agradável. Uma pessoa mais tolerante. Uma pessoa que fala menos e ouve mais. Uma pessoa mais amável. Sabia? Deus gosta do processo. Porque Ele quer ver as nossas vidas com a essência dEle. Com o cheiro dEle. E às vezes a gente está cheirando muita carne. Às vezes nós estamos cheirando podre para Deus. Deus faz: não. Vamos apertar um pouquinho mais esse caboclo aí, porque vai ser um caldo doce dele. É o processo. Valorize o seu processo. Gente, todo mundo tem problema, todo mundo chora, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem crise, é todo mundo. Todo mundo fica doente, todo mundo tem perdas, todo mundo tem. Então pare de olhar para a grama do outro, olha para a sua grama e fala: obrigada, Senhor. Vamos pegar esse leão pela juba e vamos destruir ele, porque agora eu cansei. Meu pai estava pregando esses dias. E muitas pessoas têm sofrido com ansiedade, com tristeza. E tinha uma pessoa na minha mente. E eu ouvindo, eu falei assim: Senhor, até quando essa pessoa vai passar por isso? Está sofrendo. O Espírito Santo falou bem assim para mim. Gente, foi muito audível. Até o dia. Eu falei: Senhor, até quando vai viver essa situação, essa vida? Até o dia que ela decidir não viver mais. Aí eu parei, eu falei assim: entendi. Gente, você quer sair da situação que você está? Então saia. Vai buscar Deus. Vai orar, vai buscar ajuda, conselho. Mas você está: coitadinho de mim. Ai, estou sofrendo. Ai, é minha casa. Ai, minha vida financeira. Você está falando assim: Senhor, continuarei nessa situação. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de perdão. A palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos, nós somos torturados.
Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Você não vai acordar hoje e falar assim: ai, que alegria, vou perdoar a Vitória. Nossa, ela fez muito mal para mim, mas estou com muita vontade de perdoar. Não, não é um sentimento, é uma decisão. E a força do perdão, ela constrói. A palavra diz que Jesus era homem de dores. E ali no Getsêmani, quando Judas foi trair ele, vendendo ele, sabe o que ele fez para Judas? Ele falou assim: ô meu amigo. Quando os seus melhores amigos, ele estava lá se ferrando, literalmente. E os amigos dele abandonou, ele largou ele se lascando sozinho. Ele perdoou os amigos. Tem uma frase da pastora Naira que diz assim: antes tarde do que muito tarde. Antes muito tarde do que tarde demais. E antes tarde demais do que nunca mais. Antes tarde do que nunca, né? Hoje é o dia, hoje é a hora de você vencer as suas dores, os seus medos, as suas prisões. Amém?